juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Segundo livro de Crônicas, capítulo 30, lá no Velho Testamento. Segundo livro de Crônicas, capítulo 30. Vou ler a partir do versículo 1. Verso 1 de 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu carta a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrar na data prevista, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados. O povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa, tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo o Israel, desde Berseba até Dan, invocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo estava escrito. Até aqui. O rei Ezequias foi um dos melhores reis que Judá teve. Ele começou a reinar com 25 anos de idade. Reinou durante 29 anos. Seu pai, Acás, a quem ele substituiu, foi um dos piores reis que Judá teve. O livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, conta a história do Velho Testamento, do povo de Deus. Ou ele reconta a história que já está narrada em Samuel e também nos 2 livros de Reis. Então, é uma repetição da história que já estava escrita em Samuel e Reis, nos livros de 1 e 2 Crônicas. O nome Ezequias é muito significativo. Significa o que tem a força de Deus. Esse é o significado do nome do rei Ezequias. O que tem a força de Deus. Voltando a Acás, pai de Ezequias, uma das providências que Acás tomou foi fechar a porta do templo, não haver mais adoração no templo, e sim a prática da idolatria no meio do povo de Deus. Uma das loucuras que o rei Acás fez foi sacrificar um dos seus filhos, ainda bebê, Maacéias, era o nome da criança, e passou a adorar todo tipo de deuses daquela época, e se afastou completamente de Deus. E como vocês sabem, naquele tempo, o rei tinha 2 funções principais. Não era só governar politicamente. O rei também tinha uma função espiritual, que era de levar o povo até a presença de Deus. Acás fez completamente o contrário. Afastou muito o povo de Deus com feitiçaria, idolatria, tudo que não deveria fazer, por conhecer o Deus verdadeiro, ele fez. Quando ele morre, Ezequias toma
o trono, toma o poder, como eu falei, aos 25 anos de idade, e resolve fazer completamente diferente do que o seu pai Acás tinha feito. Completamente diferente. Ele resolveu escrever uma história bonita. Ele resolveu voltar-se para o Deus verdadeiro. Então, jovem que me ouve, irmã que está me ouvindo, irmão que está me ouvindo, independente da idade que você tenha, berço não interessa. O berço da onde você veio não interessa. Porque para Deus o que conta é o presente e o futuro. Para Deus não conta o passado. O pai de Abraão, o pai da fé, o pai de Abraão era construtor de ídolos, ganhava dinheiro em cima da idolatria dos povos daquela época e ficou muito rico. Abraão, ao contrário, escreveu uma linda história, completamente diferente da do seu pai. O mesmo fez Ezequias. Ele não repetiu todas as asneiras, os erros que o seu pai Acás havia feito. Então essa ideia, usando a linguagem de hoje, né? Esse mimimi, meu pai, a minha mãe, o meu pai fez isso comigo, a minha mãe não me beijou o suficiente quando eu era nenê, o meu pai não estava em casa quando eu chegava da escola, meu pai nunca foi numa festa na escola. Esse passado, meu irmão, joga no lixo e escreve uma outra história na sua vida e na vida da sua família. Amém, irmãos? Escreve uma história bonita. Esquece. O que o apóstolo Paulo disse? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o novo. Eu tenho uma nova vida com Deus agora. Escreva uma história bonita. Limpe o seu coração de toda a amargura, de todo o rancor. Eu não falo com meu pai por causa disso, eu não telefono com a minha mãe, eu não quero a minha mãe na minha casa por causa daquilo que ela fez quando eu tinha 13 anos. Eu não falo com o meu tio, porque o meu tio era muito amigo do meu pai, e eles fizeram muitas maldades na nossa família, e você fica remoendo, guardando, só acumulando lixo emocional dentro de você. Para com isso. Escreve uma história bonita. Escreve uma história diferente. Faz como Abraão. Faz como Ezequias. O que conta agora é o seu presente e o seu futuro e aquilo de maravilhoso que Deus quer fazer na sua vida. Meu irmão, minha irmã. A Bíblia está cheia de histórias assim. De homens e mulheres que resolveram, com a ajuda de Deus, escrever uma outra história. Uma bonita história. E é por isso que o nome deles está registrado. A história deles está registrada na palavra de Deus. Ezequias, então, vemos no texto, convida a todos para celebrarem a Páscoa do Senhor. E aqui eu chego num ponto bem importante da minha meditação nessa manhã. A Páscoa era a maior festa dos judeus, como até hoje é, que lembrava a saída deles do Egito, depois de estarem lá 400 ou mais de 400 anos como escravos. Saíram, Deus os orientou a instituírem uma celebração, a festa
da Páscoa, uma libertação política. E vocês estão lembrados, então, que Jesus era judeu. Na quinta-feira à noite, anterior à sexta-feira, que ele foi crucificado, ele celebra a Páscoa com seus apóstolos. Eles viram-se à tarde para Jesus e dizem: Mestre, onde queres que preparemos a Páscoa? Eram judeus, celebravam a Páscoa, lembravam aquela libertação política. E aí Jesus dá todas as orientações, eles ocupam aquela mesa, aquela sala emprestada, e ali celebram a Páscoa. E depois de comerem, de celebrarem uma libertação política, Jesus aproveita aquele momento, se coloca de pé, pega ali da mesa da Páscoa os elementos que eles tinham comido, pegam o cálice, Jesus pega o cálice, pega o pão e diz: esse pão é o pão que será oferecido por vós daqui a pouco na cruz. E esse cálice será o meu sangue que será derramado por vós na cruz. Então Jesus, dentro de uma celebração política de libertação, que lembrava a libertação política, Jesus institui uma libertação espiritual. Esse é o meu sangue que daqui a pouco vai ser derramado por vós amanhã, sexta-feira. E esse pão simboliza, vai lembrar vocês do meu corpo que será moído por vós. Uma libertação espiritual. E é isso que nós estamos lembrando agora. Enquanto no judaísmo eles celebram a Páscoa lá e continuam celebrando a Páscoa, uma forma deles, de uma forma diferente, completamente diferente. O sangue de Jesus não é lembrado, a salvação em Cristo Jesus não é lembrada. Celebram lá, nós celebramos a ceia, também símbolo de uma libertação espiritual. Costumava acontecer no mês de março ou abril, mas eram necessários muitos preparativos e a festa acabou acontecendo no mês de maio e de junho. Meus irmãos, aqui já pegamos uma pequena lição para nós como Igreja de Jesus Cristo, em relação a datas. Nossa igreja, nós celebramos a ceia no primeiro domingo do mês. Mas isso não quer dizer que está na Bíblia. Podia ser no segundo domingo, podia ser numa quarta-feira à noite, podia ser no último domingo de cada mês. Celebramos no primeiro domingo apenas por uma questão de celebração da ceia. Tendo que celebrar a ceia, por amarmos a Deus tanto quanto Ele nos amou e deu seu Filho ali por nós. Então não há questão de data fixa. É interessante, as pessoas chegam na igreja: pastor, que dia é a ceia? Não posso perder a ceia. E os outros domingos, irmão? Não, nos outros domingos eu não venho, mas no dia da ceia eu venho. Né? No dia da ceia eu não posso perder. Eu já estou 5 domingos, 5 meses sem celebrar a ceia. Quando é que é a ceia na sua igreja? Né? Então aquela ideia de que a ceia confere uma graça especial, um favor especial a quem participa. Nós não vemos assim. A ceia é um memorial, é uma lembrança. Pode acontecer a qualquer momento. O que importa é o significado da ceia para nós. Jesus ali na cruz, naquela sexta-feira, depois da Páscoa, entregando a sua vida para nós. Deixe-me contar algo curioso para vocês, interessante para vocês verem como é que é a questão do espírito da celebração da ceia. Um colega era missionário
no interior da África, um país muito pobre, não vou mencionar o nome, e ele queria muito participar da ceia, realizar a ceia ali naquela tribo em que ele atuava, e ele tinha ganho muitos para Jesus ali, e ele estava ensinando sobre a ceia, e queria muito então ter a celebração da ceia em um culto, e não tinha como ele conseguir o vinho, Dirlene. Não tinha como ele conseguir suco de uva. E aquilo era uma luta, um lugar muito carente, muito difícil. No lugar do vinho e no lugar do cálice, ou no cálice, ele colocou Coca-Cola. Entenderam a crise? Entenderam o que importava? O que era importante, o que eles tinham que lembrar, eram os elementos, eles precisavam lembrar, memorizar, trazer à memória o que Jesus tinha feito na cruz por eles. O significado, a verdade sobre a ceia estava no coração daquele pastor, no coração daquele rebanho. Eles queriam lembrar de alguma forma, num ato, o que Jesus tinha feito na cruz para salvá-los. Diz o texto que os levitas e os sacerdotes deviam santificar as suas vidas. Está aqui em 2 Crônicas 30. Eles iriam ministrar a ceia. Ezequias também providenciou convites, mandou cartas para todos os judeus, mandou carta para outros reis. Olha o versículo de número 6. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que se voltem para vocês, que restaram e escaparam das mãos dos reis do rei da Síria. Convida todos para aquela grande celebração que iria acontecer. Todos deveriam participar. Todos estavam convidados a participar. E então, no verso 9, depois de reunir, chamar, convidar, acontece a celebração. Se vocês voltarem para o Senhor, os capturaram, e os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra. É a oração de Ezequias em favor do povo. Pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo, não os rejeitará, se vocês voltarem para Ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, até Zebulon, anunciando, convidando para a celebração da Páscoa. Em outras palavras, Ezequias diz nessa oração que bênçãos seriam derramadas sobre o povo, com uma condição: que houvesse mudança de vida. Olha o que o texto continua dizendo, verso 10, parte final. Foram até Zebulon, parte final do verso 10. Mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés, de Zebulon, humilharam-se e foram para Jerusalém. O povo está disperso, inclusive haviam povos de outros lugares, são convidados a participarem, que não eram judeus, e adoravam deuses estranhos. O povo de Deus mesmo havia desprezado ao Senhor, mas diz o verso 11 que um grupo se humilha e outro grupo zomba daquele momento
naquela convocação, naquela Páscoa convocada por Ezequias. E lendo isso, eu me lembrei de Lucas capítulo 14, quando Jesus institui a ceia do Senhor, e ele diz que muitos foram convidados para a grande ceia que haverá no céu, e uns aceitam o convite para participarem dessa ceia. Ele diz ali, não comereis mais, estamos celebrando aqui, esse é meu corpo, esse é meu sangue. É a primeira e única vez e última vez que celebramos juntos, e depois nós vamos participar da grande ceia que vai acontecer nos céus. Vocês lembram disso? Então, muitos aceitam participar ali com Ezequias, com o povo. Muitos rejeitam participar ali com Ezequias e com o povo. Muitos. Meus irmãos, e a história continua a mesma. Quem não aceitou Jesus, quem rejeita Jesus, quem zomba de Jesus, quem não crê em Jesus, zomba. Que negócio é esse? Pão, vinho, tomar o vinho, comer o pão, zombam. Até hoje temos isso. Outros, humildemente, tomam do pão, bebem do vinho, lembrando do sacrifício de Cristo na cruz. Lá naquela celebração, muitos aceitaram, muitos rejeitaram. O verso 13 diz que uma grande multidão se reuniu em Jerusalém. O verso 17 diz que muitos não haviam se consagrado como deviam. Olha aí, irmãos, para participarem da festa. O verso 18, parte final, diz que o rei Ezequias então orou por essas pessoas que não tinham consagrado suas vidas, não tinham pedido perdão pelos seus pecados. Orou por eles. E o verso 20 diz que Deus ouviu a oração que Ezequias fez pelo povo e não castigou o povo por causa daquilo. Isso, irmãos, é a graça de Deus derramada sobre nós. Falando sobre a ceia, a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então não coma da ceia, nem participe do cálice. É isso? Examine-se para participar, para estarem na mesa, para lembrarem o que Jesus fez na cruz. No cerimonial era muito interessante, se você ler como aconteceu esse cerimonial aqui. O sangue do cordeiro era colocado numa tigela e ia passando na mão dos levitas, que eram aqueles que trabalhavam no templo, que ajudavam no culto, até chegar aquela tigela com sangue nas mãos do sacerdote, para encerrar o cerimonial. Irmãos, que lição interessante para nós hoje. A nossa tarefa de levar a salvação em Cristo Jesus para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que não conhecem o poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Passar de mãos em mãos, a mensagem salvadora do Senhor Jesus, até ela chegar nas mãos do sacerdote. Quem é o maior sacerdote, o sumo sacerdote? Jesus. Jesus. E Ezequiel, o profeta, vai dizer: se você não falar de Jesus, uma pessoa ao seu lado, debaixo do seu teto, este sangue dessa pessoa que se perde, ou que vai se perder, será requerido da sua mão.
Tudo isso nos faz lembrar a ceia do Senhor, a vinda de Jesus a esse mundo para nos salvar, o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário para nos levar de volta para o paraíso. Diz o versículo 5 que muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. E aí nós chegamos em 1 Coríntios capítulo 11, 17, e a Bíblia diz: portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice de maneira indigna, é culpado do pecado contra o corpo e o sangue de Jesus. O que significa participar da ceia indignamente? Se a pessoa não aceitou Jesus como Salvador. A pessoa, depois do seu encontro, diz que teve um encontro com Jesus, não mudou de vida. Então ela simplesmente participa de um cerimonial que não significa nada para ela. Para participar do pão, para participar do cálice, primeiro você precisa aceitar Jesus como Salvador. Dizer sim à cruz de Cristo. Ali na cruz ele morreu por mim. Seu corpo foi moído, seu sangue foi derramado, eu aceito Jesus como meu Salvador. E agora você tem o que lembrar. Na ceia, você vai lembrar então o que Jesus fez na cruz por você. Se você não aceitou Jesus ainda, nós não vamos dizer, para, não pega o pão aí, não pega o vinho aí, não. Você vai comer o pão, vai comer o vinho indignamente. Não tem significado nenhum. Agora, quem já aceitou Jesus como Salvador, sabe da importância desse momento, da alegria desse momento, de participar desse momento. E é lindo o verso 23 que diz: toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias. Eram 7. Resolveram botar 14 dias, mais 7. A alegria era muito grande. Desde os tempos de Salomão, a festa não era celebrada. E então, não é o rei que diz, vamos fazer mais 7 dias. O povo, na alegria de participar daquela libertação política, o povo pede que a festa seja prorrogada. Meus irmãos, a nossa alegria em ter a salvação em Cristo Jesus deve ser uma festa ilimitada, diária. Estarmos lembrando do amor de Deus por nós, morrendo ali na cruz para nos salvar. Ali havia alegria, havia unidade. Esse era o tempo. Era o tempo. Quando a igreja se reúne, é para um momento de alegria, de celebrar a unidade. Vocês leem o livro de Atos, por exemplo? Em todo o culto que eles realizavam, e eles não tinham templo, era nas casas. Todo o culto, cantavam, oravam, tinha a ministração da palavra, no caso o Velho Testamento, apontando para Jesus já, e celebravam a ceia do Senhor. Era símbolo também de unidade, de alegria. E como a festa foi prorrogada por mais 7 dias, o texto bíblico diz que o rei ofertou 1000 novilhos, mais 7.000 ovelhas e bodes. Tá bom? Aí os líderes resolveram ofertar mais 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E então foi sacrificado naquele dia 19.000 animais. Imagina que churrascada! 19.000 animais.
Era muita alegria, era muita festa, festa bonita, alegria e unidade. Mas eu quero dizer a você, meu amigo, quero dizer a você, meu irmão, que está esquecido, que a festa que vai acontecer um dia nos céus, no encontro de Jesus com os salvos, será uma festa muito mais bonita e muito maior do que essa festa da Páscoa ali com o rei Ezequias, por aquilo que Jesus fez na cruz para nos salvar. Essa festa aqui, com 19 mil animais sacrificados, foi algo terreno, foi uma alegria maravilhosa aqui para essa vida. Agora vocês imaginem a festa permanente, nós todos sem pecados, perdoados, participando, e Jesus diz: eu estarei ali, voltarei a tomar junto com vocês nos céus um dia. Diz ele lá em Mateus 26, né? Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Agora o verso 13 para terminar. E a gente beber do cálice e a gente comer do pão. Versículo 13, irmãos, é o texto áureo. É o texto áureo. Todo mundo abriu? Verso 13. Uma multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento, festa da Páscoa. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Pegaram todos aqueles ídolos, tudo aquilo que era oferecido aos deuses, juntaram, tinha inclusive dentro do templo, juntaram tudo e atiraram no vale de Cedron. Este vale separava Jerusalém do Monte das Oliveiras. Durante o reinado de Judá, outro rei, de Asa, Ezequias, Josias, esse vale foi usado como um lugar para a eliminação de todos os apetrechos idólatras. Tudo era jogado ali no vale de Cedron. Hoje de manhã, você está para participar da ceia do Senhor. E você está às margens do vale de Cedron, irmão, para jogar simbolicamente hoje no vale de Cedron tudo aquilo que tem impedido você de estar com seu coração mais reto diante de Deus. Você está diante do vale de Cedron e você sabe o que precisa ser jogado naquele lugar de morte, naquele lugar de mau cheiro, aquele lugar horrível. É para lá que devem ir os nossos pecados, os seus pecados. Lembre-se, você está às margens do vale de Cedron agora. Quando você baixa a sua cabeça e diz para o Senhor: Senhor, eu quero jogar nesse vale aqui, eu quero jogar no vale de Cedron esse pecado que tem atrapalhado a minha comunhão contigo, e inclusive a celebração da ceia do Senhor. Eu quero jogar no vale de Cedron aquela raiva que eu tenho do irmão, aquela dissensão que eu tenho dentro de casa,
aquele pecado que eu carrego no meu coração, aquele pecado que eu tenho praticado todo dia e que tu conheces, ó Deus, que tem me atrapalhado de chegar mais perto de ti. Pelo sangue de Jesus, que tem poder, pelo sacrifício de Cristo na cruz, eu jogo tudo no Vale de Cedron. E no Vale de Cedron não dá para descer lá para pegar de volta e continuar usando e continuar guardando no coração. Qual é, irmão? Qual é? Esconda da esposa, esconda dos filhos, esconda do pastor, esconda do seu patrão, mas você não esconde de Deus. Quantas bênçãos você tem perdido por causa desse pecado no seu coração. Irmão, você não tem ideia, não sabe quantas bênçãos tem perdido por nunca ter ido às margens do Vale de Cedron e lançar lá essa amargura aí do seu coração, esses desfalques que você tem feito dos seus negócios, esses pecados que você tem cometido na internet que o seu esposo não sabe, que a sua esposa não sabe. Que tem obrigado você a esconder o seu celular da sua esposa, ela não sabe. Ela não sabe. Quero dizer para você que Deus sabe a senha do seu computador. Deus sabe a senha do seu celular, o homem que está me ouvindo. Deus conhece. Quem sabe você precisa jogar seu celular no Vale de Cedron hoje. Deus sabe a senha. Deus sabe o que você tem consultado. Seus filhos não sabem, Deus sabe. E Deus vem para nós hoje de manhã e diz: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. E eu não posso abençoá-lo mais por causa disso. E eu estou te convidando a acertar isso no poder do Espírito Santo. Por nós mesmos nós não conseguimos. Chegue no Vale de Cedron decidido hoje, irmã. Decidido hoje, irmão, a jogar lá o que tem atrapalhado você de obedecer a Deus e de sentir mais Deus na sua vida. Quanta tristeza durante a semana, quanto desânimo durante a semana, quanta falta de alegria, quanta falta de paz, quanta ansiedade, mente dividida, porque você não foi até o Vale de Cedron ainda. E você pode vir agora. Faça isso agora. Faça isso agora. E como aquele povo se preparou e houve aquela grande festa, alegria, unidade, ofertas, caminhadas longas para chegar à festa. Isso aconteça entre nós esta manhã também. Também.
Jogue. Jogue. O pai não foi atrás do filho pródigo. Ficou na varanda da casa grande. O pai não foi atrás do filho pródigo. Mas quando ele avistou ao longe o filho vindo, o texto bíblico diz que o pai sai correndo, abraça o filho e o beija e faz a festa. Quando você não decidir ir até o pai, enquanto você escolher continuar no chiqueiro em que você se encontra, abraçado a esse pecado aí, o pai vai continuar te esperando. O pai vai continuar esperando que você volte. O momento da ceia é para santificarmos a nossa vida. Lembrar o que Jesus sofreu para levar os nossos pecados. Santificação de vida. Em segundo, irmãos, celebração da ceia é para agradecer a grande salvação que encontramos em Cristo Jesus. Crentes e não crentes podem chegar às margens do Vale de Cedron e jogarem ali tudo aquilo que tem tirado a sua alegria de viver, tem te roubado vitórias que Deus quer te dar. Faça isso agora, aí no seu coração. E hoje à tarde, essa semana, quando a tentação vier, esse pecado voltar à sua mente, você vai dizer: eu joguei lá no Vale de Cedron. Eu cravei na cruz de Cristo, isso está resolvido.